Olá, meus queridos amigos, inscritos, alunos, estudantes de direito do trabalho, pessoas que acompanham o nosso canal, trabalhadores, porque aqui é o canal A Voz do Trabalhador. Hoje nós vamos ter um vídeo um pouquinho diferente. Geralmente, nas quintas-feiras, nós temos aqui o vídeo informativo do canal com algum assunto que tenha acontecido no mundo do trabalho. Mas hoje nós vamos falar os 5 temas que mais caem na prova da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, na matéria do direito do trabalho, que são aquelas questões da questão 75 até da questão 71, melhor dizendo, até a questão 75. Então, durante essa aula nós vamos falar os assuntos que se repetem nos exames da ordem. Também vamos responder algumas questões que já apareceram nos exames passados para que venha ajudar você na sua preparação do exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu sei que talvez você está nervoso, fique calmo, fique tranquilo. As questões aqui do direito do trabalho, se você estudar, se você seguir as instruções que nós vamos dar para você nesse vídeo, saiba que vão ajudar muito você. E são 5 questões, ou seja, vão faltar só 35 para as 40. Então fique tranquilo, é completamente alcançável essa meta e você pode chegar nela. Eu sou o Dr. Welder Silva, advogado trabalhista, pós-graduado em Direito e Processo do Trabalho, e estou aqui para ajudar você, tá certo? Então já se inscreve aqui no canal, deixa o gostei e fica comigo até o final desse vídeo, porque com certeza vai ajudar muito você. E você que não vai prestar o exame da ordem, você que é um estudante de direito ainda não vai prestar, você que é um trabalhador, todas essas informações vão ajudar você no seu dia a dia laboral. Bom, então, sem mais delongas, vamos dar sequência ao vídeo. Inclusive, esse material você pode me solicitar no Instagram, que eu encaminho para você esse PDF, tá bom? Está aqui embaixo o meu Instagram aparecendo, @welds. Você precisando desse material, doutor, eu quero esse material, eu quero estudar com esse material que você está disponibilizando. É só você solicitar ali pelo Instagram que eu encaminho para você este material, tá bom? Vamos seguir então. Olha só, a estrutura da aula de hoje é o seguinte: nós vamos ver esses 5 temas que aparecem em todos os exames da Ordem dos Advogados do Brasil. Praticamente em todos os exames, alguma coisa relacionada a isso aparece. Por isso que isso aqui é imprescindível e isso aqui você tem que ter conhecimento, você tem que saber essas questões. CTPS e registro, a obrigatoriedade, renunciabilidade, prazos legais para o registro do empregado, jornada e horas extras, os conceitos fundamentais, teletrabalho, tempo à disposição e controle de jornada, a rescisão e estabilidades, culpa recíproca, FGTS, estabilidade gestante acidentária, planos de demissão. E eu me lembro muito bem que na prova, no exame da ordem que eu fiz, caiu lá uma questão sobre estabilidade acidentária. Eu vou comentar para você sobre essa questão quando chegarmos aqui no momento que estivermos falando deste assunto. Negociação coletiva, limites legais de negociação, ultratividade, prevalência do negociado. Então, o direito coletivo é muito importante e você tem que saber como funciona. Tem pessoas que às vezes nem sabem que existe lá um sindicato dos trabalhadores ou um sindicato dos empregadores, que é o sindicato laboral, que é o dos trabalhadores, e o sindicato patronal, que é o dos empregadores. E são esses sindicatos que negociam. Então, tudo isso você tem que saber. E a prescrição trabalhista, os prazos prescricionais, casos especiais, direitos imprescritíveis. Então, aqui, essas questões você tem que saber e nessa aula você vai tomar conhecimento, tá certo? Vamos lá, então. No primeiro bloco, agora, nós vamos falar sobre a jornada de trabalho. O conceito fundamental da jornada de trabalho está lá no artigo 58 caput da CLT. Considera-se como jornada de trabalho o tempo em que o empregado está à disposição do empregador, excluídos os intervalos para repouso e alimentação. Ou seja, aquela pausa de 1 hora obrigatória, ela não computa dentro da jornada do empregado. Eu tenho que trabalhar 8 horas por dia, doutor, com 1 hora de intervalo. É isso mesmo.
8 horas por dia e essa hora de intervalo. Porém, não são 7 horas mais 1 hora, é 8 horas de trabalho e essa 1 hora de intervalo ela não computa dentro da jornada. Se aparecer uma questão para você perguntando se a hora de intervalo ela vai computar dentro da jornada, não computa. Já fique atento sobre isso. O conceito de adisposição, ele é amplo e não se restringe à presença física nas dependências da empresa. O que importa é a possibilidade de receber ordens, independente de estar executando tarefas no momento. Ou seja, eu estou à disposição. Eu estou produzindo? Não, mas eu estou à disposição, então é jornada de trabalho, tá certo? Isso aqui acontece muito e aparece muito nos exames da ordem. A pegadinha da OAB. Se o empregado está no ambiente da empresa esperando ordens, conta como jornada. À disposição significa poder receber ordens e não exige estar trabalhando ativamente ou dentro da empresa. Ou seja, eu posso receber ordens, então eu estou dentro da minha jornada de trabalho, tá certo? Vamos seguindo então. Horas extras, regras essenciais, e isso você também tem que saber. O adicional mínimo constitucional, previsto lá na Constituição Federal, no artigo 7º, no inciso 16, tá bem claro que é 50% do valor hora que o empregado recebe. Ah, doutor, mas tem uma convenção coletiva que fala que é 75%. Perfeito. Se a OAB te perguntar, ela vai ter que citar a convenção coletiva. E vai ter que falar que na convenção coletiva tal, o limite ou adicional de horas extras é de tantos por cento. Então aí pode ser. Mas no mínimo, segundo a Constituição, é 50%. É esse o percentual do valor de horas extras. Ou seja, se eu recebo 8 ou 10 reais a hora, com um adicional de 50%, aquela hora que eu trabalhei a mais, eu vou receber 15 reais, porque eu trabalhei a mais, é o valor hora, mais o meu adicional de 50%. O limite diário de horas extras que o trabalhador pode fazer está claro no artigo 59, caput da CLT, são 2 horas por dia. Então o trabalhador ele pode 2 horas por dia fazer horas extras. Isso é o limite determinado dentro da legislação, dentro da CLT. Mas doutor, o empregado ele fez mais horas, então ele tem que receber por isso, mas isso não é legal, por quê? Porque não tem uma previsão legal. A previsão legal é 2 horas por dia. Se o Ministério do Trabalho fiscalizar, essa empresa ela pode ser ali multada, autuada pelo Ministério do Trabalho, porque o limite é 2 horas. E é isso que você tem que saber. O que diz a letra da lei? Limite 2 horas. Então lá para sua prova, para o seu exame da ordem, que você vai fazer agora em dezembro, a primeira fase, é 2 horas extras por dia. Esse é o limite da lei. E a formalização necessária. As horas extras devem ser acordadas por escrito entre empregado e empregador ou previsto em negociação coletiva. Ou seja, as horas extras devem ser acordadas. Eu estou precisando de um dinheiro a mais, eu fico na empresa a mais para trabalhar? Não posso. Eu tenho que ser solicitado a fazer horas a mais, tá certo? E muitas vezes esse acordo ele até acontece tacitamente. A empresa solicita, o empregado fica. Ele é obrigado? Não, ele não é obrigado a fazer horas extras, tá certo? Fechou até aqui essa questão de horas extras? Se você não se inscreveu ainda, se inscreve aqui no canal porque me ajuda muito, até porque eu tô produzindo esse conteúdo sem receber nada em troca e completamente grátis. Por quê? Porque eu estou querendo ajudar você a conseguir a tão sonhada aprovação lá no seu exame da OAB, porque eu sei que são 5 anos de faculdade preocupados com chegar no final dela e depois ainda ter que fazer o exame de ordem, tá certo? Já passei por isso, então por isso eu falo para você. Vamos seguindo então. Exceções. Quem não tem direito a horas extras? Isso aparece muito nos exames de ordem. O artigo 62 da CLT estabelece 2 categorias de empregados que não estão sujeitos ao controle de jornada e, portanto, não fazem jus ao pagamento de horas extras. Atividade externa incompatível. Empregados que exercem atividade externa incompatível com fixação de horário. Deve ser expressamente anotado na CTPS, a incompatibilidade deve ser real e não presumida, se há possibilidade de controle GPS, por exemplo, não se aplica. Ou seja, então quer dizer que se eu trabalho fora, eu sou um caminhoneiro, não vão poder controlar minha jornada? Pode, porque existe o GPS, então sim,
a jornada pode ser controlada e o caminhoneiro não precisa fazer, por exemplo, jornadas exaustivas como ele faz. Aqui é naqueles casos que não há possibilidade de controlar a jornada, então automaticamente não tem como saber quais horas aquele empregado ele estava fazendo a mais. Vamos colocar aqui um exemplo. O supervisor externo, ele trabalha para uma determinada empresa, ele tem que viajar para vários outros lugares. Ele vai receber um adicional salarial maior, de um cargo de gestão, aquele adicional geralmente de 40% sobre o salário, e não terá jornada controlada, porque ele não consegue prever aquela jornada. Uma hora ele vai estar ali prestando serviço em uma cidade, outra hora em outra, ele vai estar sempre se deslocando, então ele não recebe horas extras, mas recebe um adicional além do seu salário, que geralmente é 40% sobre o salário, tá certo? Cargo de gestão. E aí enquadra isso no cargo de gestão. Gerentes, diretores, chefes de departamento com poder de mando. Exige gratificação mínima de 40% sobre o salário do cargo efetivo. Deve haver real poder de gestão e autonomia decisória. O mero título gerente não basta para afastar horas extras. Ou seja, ia ser todo mundo gerente, todo mundo trabalhar horas a mais, se não houvesse essas duas questões. O pagamento de no mínimo 40% sobre o valor do salário que o empregado recebe e o poder de mando. Ou seja, ele vai coordenar, ele vai mandar, ele vai organizar ali os trabalhadores daquele determinado estabelecimento. Então ele vai receber por isso e ele não vai ter controle de horas. Ele pode trabalhar muitas vezes horas a mais, como ele pode trabalhar horas a menos e ele vai receber ali o seu salário com essa gratificação mínima de 40%, pois ele é o gestor, ele é o gerente, ok? Fechou? O que que você tem que saber aqui nessa questão? Quem não tem o controle de horas? Quando a pessoa exerce uma atividade incompatível que não tem como controlar, ou o gerente que tem uma gratificação de 40% e o poder de mando. Se há possibilidade de controle da jornada, não se aplica o artigo 62. O teletrabalho não está automaticamente incluído nessa exceção, porque o trabalhador que trabalha telepresencialmente, ele pode receber horas extras, sim, dependendo do caso, dependendo da questão. Se ele trabalha, por exemplo, por jornada, é o teletrabalhador que trabalha por jornada, 8 horas por dia, se ele ficou trabalhando ali, logado, trabalhando 10 horas por dia, ele vai ter que receber horas extras, tá certo? Porque existe o controle pelo login ali da jornada de trabalho. Você conseguiu compreender? Se não conseguiu, você volta o vídeo, assiste novamente, mas você tem que sair sem dúvidas desse vídeo. E o que ajuda muito na fixação é você ir anotando os pontos-chave que nós vamos falar aqui, você ir anotando ali a sua dúvida para depois você tirar, até mesmo aqui nos comentários, que nós vamos ajudar você, tá certo? Pegadinha clássica, controle de jornada. Uma das questões mais recorrentes na OAB envolve o controle de jornada de empregados em atividade externa. Veja um exemplo prático: motorista externo. Empregado trabalha como motorista de entregas fora da empresa. Ele tem que fazer a atividade laboral dele fora da empresa. O sistema de controle. A empresa utiliza rastreador GPS e controla as rotas de forma detalhada, ou seja, há um controle de jornada, fiscalização da jornada, há possibilidade real de fiscalização da jornada e controle do tempo de trabalho. Qual que é o resultado de tudo isso? Ele tem direito às horas extras, à exceção do artigo 62, ela não se aplica a esse caso, tá certo? Aquilo que eu já havia falado para você, nós visualizamos agora um exemplo e conseguindo visualizar o exemplo, você consegue ter uma melhor compreensão, tá certo? Sempre quando você for responder uma questão da OAB, do exame da ordem, você tem que visualizar aquela questão. Você lê e você procura montar aquele caso de uma forma que você consiga primeiro entender e depois você vai para as alternativas, que é o que vai ajudar você a já destacar aquelas que são absurdas e geralmente duas ficam bem parecidas e aí você tem que estar atento aos detalhes, tá certo? Vamos seguir então. Teletrabalho. Agora nós chegamos no teletrabalho, que é a questão do regime especial, o home office, como todo mundo conhece. A definição legal está lá no artigo 75B da CLT. Considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderadamente fora das dependências do empregador.
com a utilização de tecnologias de informação e comunicação. A palavra preponderadamente é fundamental. O empregado pode comparecer à empresa ocasionalmente sem descaracterizar o regime. Ou seja, ele pode comparecer à empresa. Se perguntarem para você, o trabalhador teletrabalha, ele pode ir comparecer à empresa? Ele pode ir até a empresa? Pode e não descaracteriza o regime, porque está ali claramente aquela palavra e nesses detalhes, nessas palavras, muitas vezes algumas questões acabam sendo mais difíceis e o examinando acaba perdendo uma questão por conta de um detalhe. Então pode, se perguntarem para você se o trabalhador no teletrabalho pode ir até a empresa, sim, ele pode ir até a empresa e não vai descaracterizar o regime de teletrabalho. A formalização obrigatória. O regime de teletrabalho deve constar expressamente no contrato individual de trabalho, especificando as atividades, responsabilidades e condições de trabalho. Então, lá no contrato vai ter que especificar tudo. As atividades que ele vai desempenhar em casa, vai estar no contrato de trabalho. E também vai estar no contrato de trabalho a questão das despesas. Por exemplo, luz, internet, equipamento, tudo isso vai estar especificado no contrato. E se a empresa não fornecer ali uma ajuda de custo, obviamente o empregado ele tem direito a receber, porque ele não vai pagar para a empresa por estar utilizando a própria luz ou a própria internet para fazer as atividades laborais. Alteração de regime, isso aqui é muito importante, tá? Porque pode aparecer uma questão para você. Mudar de teletrabalho para o presencial, o empregador deve dar o aviso prévio de 15 dias. Para mudar de presencial para teletrabalho, é necessário acordo mútuo. Então, aqui são duas situações. A primeira delas é a seguinte: eu sou um trabalhador que eu trabalho no regime telepresencial. A empresa, eu preciso concordar com a empresa para que eu volte a trabalhar lá ou que eu passe a trabalhar lá na empresa? Não, eu não preciso concordar. A empresa só vai falar para mim o seguinte: olha, vai haver a alteração e eu quero que você trabalhe aqui no regime presencial, mas eu tenho 15 dias de aviso prévio para esses 15 dias eu conseguir organizar a minha vida e voltar a trabalhar ou começar a trabalhar de forma presencial. Por quê? Porque se eu tenho um filho pequeno, eu tenho que arrumar um local para ele ficar, porque se eu estou trabalhando em casa, o filho pode estar junto e várias outras questões, tá certo? Então, na questão do trabalho home office, telepresencial, para voltar a ser presencial ou passar a ser presencial, pode, mas a empresa tem que dar ali um aviso prévio, me avisar antes, com antecedência de 15 dias. Anote aí, 15 dias a empresa tem que avisar com antecedência. E quando é para mudar do presencial para o teletrabalho, aí eu tenho que concordar, tá certo? Porque às vezes eu não tenho a estrutura em casa para poder trabalhar, ou eu não quero trabalhar de casa, então, enfim, se eu não concordo, a empresa pode ali me demitir. Tem que haver um acordo mútuo para que seja presencial para o teletrabalho. Horas extras no teletrabalho. O teletrabalhador só está fora do controle de jornada se enquadrado no artigo 62 da CLT. Se houver controle por sistemas ou aplicativos, há direito a horas extras. Então, se controlarem a minha jornada, então, se eu passar do tempo trabalhado, seja 8 horas por dia, eu tenho que receber a questão das horas extras. Se a minha jornada ela for diferente, meu trabalho vai ser por produção, então eu tenho que produzir, e eu produzi, eu entreguei o meu trabalho, necessariamente eu não vou receber horas extras. Por quê? Porque eu posso produzir em menos tempo do que 8 horas por dia, que seria a jornada, e estar liberado das minhas obrigações. Tá certo? Então, se for a questão do teletrabalho por produção, então eu estaria eu isento, ou melhor, não receberia horas extras, porque eu posso produzir mais rápido, eu posso demorar mais para produzir, e eu tenho aquele limite ali estabelecido de quantidade que eu tenho que produzir dentro da minha jornada de trabalho, tá certo? Agora, se for jornada de horários e eles controlam por login, por logout, a questão da jornada, então aqueles que trabalharem mais têm direito sim a horas extras, ok? Teletrabalho falamos, agora vamos falar do banco de horas. Existem duas modalidades do banco de horas. A primeira delas é o acordo individual, estabelecido diretamente entre empresa, empregador, e empregado, funcionário. É estabelecido diretamente com eles. A base legal está lá no artigo 59, parágrafo 5º da CLT. Ele não pode ser por prazo indeterminado, e o prazo de compensar essas horas é até 6 meses, ou seja,
de janeiro a junho, vamos supor que exista um banco de horas, essas horas elas devem ser compensadas dentro desse período. Como é que funciona o banco de horas? Hoje eu trabalhei 10 horas, eu recebo horas extras? Negativo, não recebo horas extras e essas 2 horas elas vão lá para o banco de horas. No outro dia trabalhei mais 10 horas, mais 2 horas no banco de horas. Chegou, sei lá, eu tenho 16 horas no banco de horas, antes ali de acabar junho, de dar os 6 meses, eu tenho que ter 2 dias de folga para compensar a questão das horas do banco ali que eu tenho. Ou eu saí antes durante um dia, saí algumas horas antes no outro dia, e aí eu vou compensando aquele banco de horas. O que eu não acho, não concordo com a questão do banco de horas, mas eu tenho que falar para você porque ele existe e pode aparecer na sua prova. Eu acredito que o trabalhador, quando trabalhar mais, tem que receber horas extras e não fazer esse tipo de compensação, mas é algo que é possível, está na lei, está claro, e você tem que saber, porque pode aparecer lá no seu exame da OAB, tá certo? Então, acordo individual diretamente entre o empregado e a empresa, 6 meses para compensar. Isso pode aparecer lá no seu exame. Se for por negociação ou acordo coletivo, então não é direto empresa com empregado. Aí tem a empresa, o empregado e o sindicato representando o empregado. O que que muda então de um acordo para o outro? É que o período é maior. A empresa pode compensar esse banco em até 1 ano ou 12 meses, tá certo? Em ambas as modalidades, as horas extras prestadas em um período podem ser compensadas com redução de jornada, que é o que eu falei para você, sair antes, num outro dia, sem o pagamento do adicional. Se não houver compensação dentro do prazo, as horas devem ser pagas como extras com adicional de 50%. Ou seja, no acordo individual, diretamente empregado e empresa. Passou mais de 6 meses e não compensou as horas, aquelas horas que estão lá no banco deverão ser pagas com adicional de 50%. Anota isso, isso pode aparecer na sua prova. E na questão do banco de horas com a negociação ou acordo coletivo, se passou de 1 ano e não foi compensado, aquelas horas deverão ser pagas com o adicional de horas extras. Beleza? Fechou? Anotou isso? Ficou claro para você? Eu tento falar da forma mais didática possível, porque é uma matéria que muita gente tem medo, que acha difícil, que acha maçante. Não é, é tranquilo quando você estuda. Então tira o peso, respira fundo, estuda tranquilamente essa matéria, porque se você guardar o que nós vamos falar nesse vídeo até o final, você vai se sair bem nas 5 questões de direito do trabalho lá no seu exame de ordem. Fechou? Vamos seguir então. Tempo à disposição do empregador. O conceito legal está lá no artigo 4º, o caput no caput lá da CLT. Considera-se como tempo de serviço o período em que o empregado esteja à disposição aguardando ordens. O conceito é amplo. Nós falamos isso no início desse vídeo. No início desse vídeo nós falamos isso, no início dessa aula, do tempo à disposição. Eu estou à disposição, estou esperando ordem. Eu não estou produzindo agora, mas eu tenho que estar aqui esperando ordens. Então eu tenho que receber por isso. Vamos supor o seguinte, que o contrato de trabalho lá de um empregado, ele é de 8 horas diárias, tá certo? Vamos supor que ele é ali um atendente de aeroporto, ali da empresa que fica no guichê. E ele tem que ficar 8 horas ali. Ele atende as pessoas, ele faz ali o check-in da pessoa, enfim, e despacha a bagagem, beleza. Passou o fluxo e ele continua ali parado. Ele para de receber salário por isso? Não, porque se chegar outro cliente ali da companhia aérea, ele vai chegar e ele vai ter que despachar a bagagem e que fazer o check-in. Então ele está ali à disposição, pronto para receber ordens. Efetivamente produzindo? Não, mas ele está ali. Por isso é bom os exemplos, né? Você consegue visualizar melhor e entender melhor a matéria e a situação, não é mesmo? Olha só, conta como jornada, guardar ordens nas dependências da empresa, período de prontidão e sobreaviso. Agora eu vou falar para você essa questão. Prontidão. Prontidão é o seguinte: acabou a sua jornada de trabalho, você vai para casa, o seu chefe fala o seguinte para você. E eu falo assim para você se colocar na situação do empregado e entender como o direito trabalhista funciona. Você vai para sua casa e o seu chefe fala para você: fica atento no seu celular, porque se eu ligar você tem que atender, porque nós temos que resolver problema A, problema B, problema C. Tá certo? Você vai para casa, você tem que atender. Se ele ligar, você tem que atender. Agora, isso é de graça? Não.
Não, você está de sobreaviso, avisaram você. Por isso, a cada hora que você ficar nessa situação de sobreaviso, esperando uma ligação para resolver algum tipo de problema da empresa, você tem que receber 1/3 do valor hora, por hora de sobreaviso que você ficar nessa situação. E a prontidão você fica nas dependências da empresa guardando ordens e aí você recebe 2/3 do salário. Ou seja, você tem uma liberdade menor, você tem que ficar de prontidão, e você recebe um adicional maior que é 2/3. Então é importante você saber. Já anotou aí? Anota aí. Sobreaviso, 1/3. Prontidão, 2/3. Sobreaviso, eu não tenho tanta limitação, mas eu tenho que ficar atento. Prontidão, eu tenho limitação, porque eu tenho que estar nas dependências da empresa ou no local que ela mandar eu ficar ali esperando as ordens. Tá certo? Tempo de troca de uniforme obrigatório. A empresa fala para você o seguinte, e isso aparece em questões da OAB, tá? Aparece em questões que você tem que saber. Você não pode chegar de uniforme aqui. Eu não quero que você use o uniforme da empresa na rua. Você tem que chegar e você tem que trocar de roupa dentro da empresa. Então você vai chegar lá bonitinho no seu horário, você vai bater o seu ponto ou assinar o seu ponto, vai para o vestiário, trocar de roupa, por quê? E colocar o uniforme porque esse período vai contar tempo de serviço. Você já está dentro da jornada, porque é obrigado você trocar o uniforme lá no estabelecimento. Então você vai receber por isso. Se você chegasse pronto, você chegaria pronto, bateria o ponto e seguiria o trabalho. Mas como você tem que trocar de roupa e colocar o uniforme na empresa, então isso conta como tempo de serviço, como jornada de trabalho. Tempo de higienização obrigatória, como em frigoríficos, por exemplo ou de hospitais, vai lá, o empregado ele tem que se higienizar e tudo mais. Então ele vai bater o ponto antes e depois ele vai fazer tudo aquilo que ele é obrigado a fazer, tá ok? Tempo de revista pessoal pela empresa. E aqui a revista pessoal, que é algo que é permitido, e você também tem que saber isso. Você vê que cada assunto nós vamos puxando outros assuntos para que você fique por dentro de tudo que possa aparecer na sua prova. Pode aparecer lá a revista, o empregador pode revistar seus empregados? A revista íntima, não. Se aparecer isso na sua prova, não. É um X enorme que você vai descartar e jogar fora essa alternativa porque não pode. O que pode é o seguinte: chegou lá o funcionário com a mochila, ele vai abrir a mochila, vai mostrar o que ele tem, os pertences ali e tudo mais. Dessa forma pode haver revista. Agora, revista íntima, não pode, tá certo? Não conta como jornada. Isso aqui não conta se aparecer na sua prova e perguntarem para você se vai contar como tempo de serviço, como tempo à disposição, como jornada de trabalho. Essas questões aqui não contam. Pegou a caneta para anotar? Permanência voluntária após expediente por opção própria. Bati o ponto e eu quis ficar lá na empresa porque eu quero ficar lá na empresa. Cruzei os braços e vou ficar na empresa. Vai contar tempo de serviço? Claro que não. Você está lá porque você quer, ninguém obrigou você, tá certo? Então, não. Práticas religiosas ou atividades recreativas voluntárias. O seu chefe falou para você o seguinte, ó, nós vamos ter uma prece, uma reza, uma oração, enfim, independente da religião que a pessoa exerça, né? Hã, nós vamos ter isso 6h30. Se você quiser ficar, você pode ficar. A jornada acaba às 18 horas ou às 18h15, vamos supor. O empregado ele não é obrigado a ficar, ele ficou, vai contar como tempo de serviço? Não! E isso pode aparecer lá na sua prova. Então, práticas religiosas na empresa não são obrigadas, são voluntárias, o empregado participa se quer e não conta como tempo de serviço. O tempo de deslocamento, residência até o trabalho, trabalho até a residência, não conta como tempo de serviço, que são as famosas horas em itinere. Com a reforma trabalhista, não conta mais como tempo de serviço. Por exemplo, eu moro em uma cidade, eu trabalho lá num parreiral de uva na outra cidade e a empresa me leva de ônibus e me traz de ônibus. Eu demoro 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Essas 4 horas vão contar como tempo de serviço? Não! Por quê? Porque não conta mais como tempo de serviço as horas em itinere, tá certo? Automaticamente, se a minha jornada é de 8 horas, eu fiquei 12 horas fora de casa e sem receber a mais por isso, tá certo? Isso acontece muito, tem empresas também que ficam em locais mais afastados, que colocam ônibus para levar os funcionários. Então os funcionários estão ali, teoricamente, nas dependências da empresa, porque o transporte é colocado
pela empresa, mas não recebem por isso. Tempo de estudo ou cursos não obrigatórios. Se o curso for obrigatório, a empresa tem que pagar para você a hora que você ficar nesse curso. Se for dentro da jornada, você vai estar recebendo normal. Se for após a jornada, você vai ter que receber com adicional de horas extras, tá certo? E o tempo de repouso, alimentação, é aquele repouso, aquela pausa que eu já falei para você também no início do vídeo. 1 hora você para. O intervalo de 1 hora dentro da jornada de 8 horas você tem que parar. Vai contar como tempo de serviço? Não, porque eu posso sair da empresa, eu posso ir comer, eu posso ir almoçar, eu posso ir no shopping, eu posso fazer uma compra. Se eu trabalho no shopping já fica mais fácil. É ou não é verdade? Mas não conta como tempo de serviço, tá certo? Isso aqui aparece muito nos exames da ordem. Isso aqui você tem que ir para a prova sabendo, tá certo? O conceito está lá no artigo 4º caput da CLT, e você tem que saber o que conta e o que não conta como tempo de serviço. O deslocamento e o transporte é o que eu falei para você, que é o fim das horas em itinere. Então, com a redação da reforma trabalhista, da deforma trabalhista, né, que deformou o direito do trabalho, lá na redação de 2017, o tempo despendido pelo empregado até o local e para o seu retorno por qualquer meio de transporte não será computado na jornada independente da localização da empresa. Como eu falei para você, pode ser longe, pode demorar até chegar na empresa, mas não vai ser computado na jornada. Isso foi o que veio com a reforma trabalhista e você tem que estar atento. Olha só uma pegadinha que a OAB pode fazer com você. Antes da reforma trabalhista, o tempo em itinere era computado quando o local era de difícil acesso ou não servido por transporte público e a empresa fornecia condução. Após 2017, esta regra não existe mais. O tempo de deslocamento nunca conta como jornada. Então, se perguntarem para você, conta como jornada? Não, nunca conta como jornada. A única coisa que você tem que saber é que se acontecer um acidente nesse deslocamento, casa até empresa, empresa até em casa, esse acidente ele é considerado como acidente de trabalho, tá certo? Mesmo que essas horas elas não venham contar como jornada ou como tempo de trabalho, ok? Aqui nós vamos agora buscar algumas frases para você guardar tudo que falamos sobre a questão de jornada de trabalho nesse primeiro bloco, tá ok? Se há possibilidade de controle, há jornada. Então é isso que você tem que guardar. Anota aí já no seu caderno. Há possibilidade de controlar jornada, então a jornada de trabalho, aquele empregado ele vai fazer jus de receber horas extras. Este é o princípio fundamental que você deve guardar sobre jornada de trabalho, não importa se o empregado está em atividade externa, teletrabalho ou qualquer outra modalidade, não importa a modalidade, tem como controlar, tem jornada de trabalho. Se o empregador tem meios de fiscalizar e controlar a jornada, o empregado tem direito ao controle de horário e ao pagamento de horas extras. Fechou? Até aqui tá tudo certo? Tá tranquilo a questão da jornada de trabalho? São os pontos principais, nós não vamos falar sobre todo o assunto, nós temos aulas mais longas aqui no canal mesmo, no curso de Direito do Trabalho que nós estamos aqui ministrando, mas essa questão aqui você tem que saber e ir para a sua prova de Direito do Trabalho sabendo disso. Fechou? Agora nós vamos responder uma questão da OAB sobre algum dos assuntos que nós vemos, uma questão que já apareceu em outros exames. Então vamos responder uma questão aqui, lá do exame 33 do exame de ordem unificado, que foi feito lá em 2020. Pedro foi contratado pela empresa XYZ Limitada para exercer a função de motorista de caminhão. Olha como eles gostam dessa questão do trabalhador externo. Para entrega de mercadorias. No contrato de trabalho foi previsto que Pedro exercia atividade externa incompatível com fixação do horário de trabalho. Então, conforme você vai lendo uma questão do exame de ordem, isso é importantíssimo. Você tem que ir sublinhando aquilo que você acha que é interessante. O que é interessante aqui? Ele foi contratado pela empresa, a função dele, motorista de caminhão para entrega, ou seja, ele não vai trabalhar dentro da empresa, ele vai trabalhar fora da empresa. No contrato de trabalho foi previsto que ele exercia atividade externa incompatível com a fixação de horário. Colocaram lá no contrato, lá no papel, que é incompatível, que não tem como controlar o horário dele.
Você concorda com isso? Vamos ver o que diz a questão, porque todas as informações têm que estarem aqui claras para que você possa responder. Nos termos do artigo 62, inciso 1 da CLT, ocorre que a empresa instalou no caminhão utilizado por Pedro um sistema de rastreamento GPS que permite controlar a sua localização, a velocidade do veículo e o tempo de cada entrega. Ou seja, aqui você descobriu que havia um controle de jornada, que é o que nós acabamos de ver. Se há o controle, tem como controlar a jornada. Então quer dizer que a atividade não é incompatível com a fixação de horário, tá certo? Como colocaram lá no contrato dele. Ela é compatível com fixação de horário. Por quê? Porque ele tinha no caminhão instalado um GPS que controlava tudo, considerando apenas as informações apresentadas e a legislação trabalhista vigente assinale como opção correta. Você sabe que a legislação trabalhista, ela dá exceção quando não se tem como controlar. Nesse ponto aqui se tem como controlar a jornada. Então vamos lá para as alternativas. Pedro não tem direito ao controle de jornada nem ao pagamento de horas extras, pois o contrato estabeleceu expressamente que sua atividade é externa, incompatível com a fixação de horário. Essa aqui, ele não tem? Coloca aqui nos comentários. Ele não tem? Já descarta essa alternativa 1 aqui, porque ele tem, porque havia GPS e tinha como controlar a jornada. Tá certo? Pedro tem direito ao controle de jornada e ao pagamento das horas extras, pois o sistema de rastreamento GPS permite à empresa fiscalizar seu horário de trabalho. Essa aqui tá interessante. Deixa essa alternativa 2 aqui, que é a B no caso, quietinha aqui. Pedro não tem direito a horas extras, mas tem direito ao controle de jornada para fins da anotação na CTPS. Errada também, porque se fez horas extras, tem que receber horas extras. É ou não é? Então vão fixar a jornada com o controle de jornada, mas ele não vai receber por isso. Não tem lógica, então é absurda. Como a 1 também é absurda, vamos a 4. Pedro tem direito a horas extras somente se trabalhar além de 8 horas extras diárias, independente do sistema de rastreamento. Aqui não. Por quê? Porque, obviamente, ele vai receber horas só se trabalhar além das horas que ele foi contratado para trabalhar. Olha o que diz aqui, considerando apenas as informações apresentadas. Nas informações não falam qual era a jornada de Pedro. Não falava aqui se ele trabalhava 8, se ele trabalhava 6. Se você foi contratado para trabalhar 6 horas, o que passar de 6 horas tem que ser remunerado com horas extras. Então não necessariamente se trabalhar além de 8 horas, a gente não sabe quantas horas ele foi contratado para trabalhar. Por isso que o enunciado ele deixa claro que nós temos que considerar apenas as informações apresentadas. Então essa 4 também está errado, que seria a D, porque depende do rastreamento, né? Não é independente do rastreamento, não depende do rastreamento, porque depende da forma de controle da empresa e nós não sabemos a jornada dele. Então, quando ultrapassar a jornada, ele vai receber horas extras. O que diz aqui? Pedro tem direito ao controle de jornada e ao pagamento de horas extras, pois o sistema de rastreamento GPS permite a empresa fiscalizar. Ou seja, se permite fiscalizar, ele tem que receber. Tá certo? Nós vamos agora, na sequência, ver qual que é a correta. E é a B, que é a alternativa que nós lemos em segundo. Pedro tem direito ao controle de jornada, ao pagamento de horas extras, pois o sistema de rastreamento permite à empresa fiscalizar seu horário. Você vê que interessante isso? Você sempre fica entre duas. Essa D aqui, que é a 4, ela pode confundir a cabeça do examinando na hora. Por que ela pode confundir a cabeça do examinando? Porque ela está falando que ele vai ter direito a horas extras. E nós conseguimos ver que ele tem direito. Então, duas nós destacamos de cara dizendo que ele não tinha direito. Então, essa aqui que fala que ele tem direito, mas se ultrapassar a jornada, mas nós nem sabemos a jornada dele. E falando que independente do rastreamento, não depende do rastreamento. Porque se não tem rastreamento, não tem controle. E se o empregador não consegue controlar, aí o trabalhador ele não vai ficar à mercê de uma jornada, ele vai entrar dentro lá do artigo 62, inciso 1 da CLT. Certo? Fundamentação. O artigo 62, inciso 1 da CLT exclui o regime de controle da jornada os empregados que exerçam atividade externa incompatível com a fixação de horário. A palavra-chave aqui dessa questão é incompatível. Ele tinha um GPS, ele tinha um rastreador, então é compatível e pode-se deixar claro ali, pode-se ver a questão do controle de jornada nesse caso, nesse presente caso apresentado.
No caso apresentado, embora o contrato estabeleça que Pedro exerça atividade externa, a empresa utiliza sistema de rastreamento GPS que permite controlar sua localização, velocidade e tempo de cada entrega. Isso significa que há compatibilidade com a fixação de horário, pois existe possibilidade real de fiscalização da jornada. A jurisprudência do TST Pacífica, que é a questão da primazia da realidade. Então, tudo isso você aprende lá na aula de fundamentos do direito do trabalho, que tem muita gente que não gosta, mas você vai saber os princípios, sabendo o princípio da primazia da realidade, você sabe que o que está no contrato não vale, vale o que realmente acontecia, e o que realmente acontecia é que ele trabalhava, ele era motorista, ele tinha controle, então ele tinha direito a receber o adicional de horas extras nesse caso. Fechou? Certo até aqui? Já deixa o gostei se você não deixou, se inscreve no canal, compartilha essa aula, porque com certeza essa aula vai te dar 5 questões. Vão faltar só 35 para a meta, hein? 5 eu vou garantir nessa aula, certo? Vamos seguir agora para o nosso bloco 2 de estudos. O bloco 2 desses estudos que vão garantir para você 5 questões na sua prova da OAB. 5 questões você vai garantir nesse vídeo. Isso eu tenho certeza, tá certo? Culpa recíproca na rescisão, ou melhor, nós vamos falar de rescisão e estabilidades, tá certo? A culpa recíproca na rescisão. Havendo culpa recíproca no ato que determina a rescisão do contrato de trabalho, o Tribunal de Trabalho reduzirá a indenização a que seria devido em caso de culpa exclusiva do empregador por metade. Ocorre quando tanto o empregado quanto o empregador praticam faltas graves que justifiquem a rescisão de contrato de trabalho. É uma situação excepcional que deve ser comprovada judicialmente. Então aqui, você sabe lá que quando o empregador, vamos agora falar aqui das hipóteses ali de demissão. O empregador ele quer demitir o empregado, beleza, ele vai ter que pagar um aviso prévio para o empregado, acrescido de 3 dias a cada ano de trabalho completo. Então, se tem lá 10 anos, o aviso prévio vai ser de 60 dias. Aqueles primeiros 30 dias podem ser indenizados quanto trabalhados, o restante indenizado, beleza? Vai ter a multa sobre o fundo de garantia de 40%. Vai pagar férias, 13º, as verbas que ali estiverem em aberto. Isso o empregado ele tem que receber. Isso você tem que saber. Já anotou aí a questão da demissão sem justa causa. Beleza? Pode aparecer na sua prova, não é muito comum, mas pode aparecer e você tem que saber. Isso você aprendeu lá na sua aula de Direito do Trabalho. O empregado pediu demissão. Ele tem seguro-desemprego? Não, ele não tem. Na questão de demissão, se atender os requisitos, tem. Mas pediu demissão, não tem o seguro-desemprego, não tem a multa de 40%. Se não trabalhar os 30 dias, a empresa pode descontar esse valor de 30 dias, tá certo? Mas quando há uma falta grave, por exemplo, do lado do empregado, a empresa pode demiti-lo por justa causa. E quando há uma falta grave do lado do empregador, o empregado pode entrar na justiça com uma ação chamada rescisão indireta e dessa forma receber tudo aquilo que ele teria direito caso ele fosse demitido. Tá? Mas nós temos aqui essa questão da culpa dos dois, tanto do empregado quanto do empregador. Então o que que acontece? O aviso prévio é pago pela metade, 50%. O 13º proporcional, que na justa causa o empregado perderia tudo, se fosse numa rescisão indireta o empregador teria que pagar tudo, nesse caso é 50% também, é tudo metade. Férias proporcionais, pagas pela metade mais o terço delas. E a multa do fundo de garantia é 20%. Não confunda a culpa recíproca com a questão do acordo mútuo. Existe o acordo mútuo que a empresa vai pagar metade do aviso prévio, mas essas verbas, 13º, férias, serão pagas na totalidade, o que tiver ali proporcional, e a multa também é de 20%. Nesse caso não, nesse caso houve falta grave da empresa e do empregado. Então, aviso prévio pela metade, 13º proporcional pela metade, férias proporcionais pela metade, se tiverem férias vencidas são pagas integralmente, e multa dos 40% é reduzida em 20%. O empregado pode sacar o fundo de garantia em caso de culpa, mas não tem direito ao seguro-desemprego. Isso aqui é importantíssimo. Anotou aí? Ficou por dentro desse assunto? Doutor, nunca ouvi falar de culpa, de culpa recíproca nesse
tipo de rescisão, agora você ouviu falar, e se aparecer na sua prova, você sabe como você vai ali agir e responder a questão, porque aparece muito, até porque não é um tema muito aparente, não é algo que acontece muito dos dois, tanto empregado quanto empregador, cometerem uma falta grave ali no mesmo período para que aconteça esse tipo de rescisão. Vamos dar sequência então aqui ao nosso aulão de direito do trabalho. Estabilidade gestante, isso aqui a FGV adora, isso aqui você tem que saber, tá certo? E isso aqui também no exame de ordem que eu fiz apareceu. Apareceu. Então, apareceu e de uma forma diferente. De uma forma diferente. Você sabe que o estagiário não é empregado. Se ele não é empregado, ele não tem direito à estabilidade. Ele engravidou, foi demitido, o estagiário, ele vai poder requerer essa estabilidade gestante? Não. Já anota isso aí, o estagiário não. Contrato de experiência? Sim, porque é empregado. O empregado normal? Sim, vai ter essa estabilidade a partir do momento que foi confirmada a gravidez até 5 meses após o parto, ok? Olha o que diz lá o artigo 10, inciso 2, a linha B da ADCT. Fica vedado a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Confirmou a gravidez? Ah, foi demitida. A gestante não sabia, a empresa não sabia, não importa. Tem que reintegrar ou indenizar até 5 meses após o parto, pois ela tem estabilidade. Contrato por prazo determinado. O STF decidiu que a estabilidade gestante vale para o contrato por prazo determinado, desde que a gravidez ocorra durante a vigência deste contrato. Ok? É o que eu falei para você. De experiência, não importa. Ah, mas é só 3 meses de experiência. Não importa, tem estabilidade, a gestante tem estabilidade porque é a proteção tanto para ela quanto para a criança. A estabilidade começa na confirmação da gravidez, como eu falei para você, mesmo que o empregador não saiba se a empregada é dispensada grávida e o empregador desconhecia, ela tem direito à reintegração ou à indenização. Consequências da dispensa: dispensa durante estabilidade, direito à reintegração ao emprego ou indenização correspondente aos salários do período de toda a estabilidade. Fechou? Estabilidade acidentária, requisitos cumulativos. Aqui a questão do acidente de trabalho. Isso aqui na minha prova apareceu. Apareceu lá na prova que eu fiz na questão de direito do trabalho. A questão era a seguinte, eu vou falar para você a questão. Primeiro vamos ler os conceitos e você vai me ajudar a responder a questão quando eu falar para você, tá certo? A estabilidade acidentária está prevista no artigo 118 da Lei 8.213 de 91 e exige o preenchimento de todos esses requisitos. Precisa desses requisitos aqui. Quais são, doutor? Fala. A letra é pequena, eu não consigo ler de longe, eu sei, mas aqui eu consigo ler para poder explicar para você, tá certo? Eu acredito que fica mais dinâmico e como eu falei, se você quer esse material, me solicita no Instagram, vai aparecer aqui o Instagram, você pausa o vídeo, vai olhar o Instagram, vai lá, vai me solicitar e eu vou te enviar esse material. Acidente do trabalho ou doença ocupacional. Ocorrência do acidente típico do trabalho ou doença profissional ocupacional equiparada ao acidente. Ou seja, tem que acontecer isso. Eu tenho que estar lá dentro da empresa, a empresa não cuidou, deixou um piso liso, eu resbalei, quebrei minha perna, vou ficar ali impossibilitado de exercer as minhas funções laborais. É acidente de trabalho? Beleza. Tem que emitir lá a CAT, Comunicado de Acidente de Trabalho. Emitiu a CAT, então aqui eu já tenho um dos requisitos. Ou doença ocupacional, por exemplo, eu sou um repositor e todo momento eu tenho que ficar levantando peso, fazendo movimentos repetitivos, me deu uma hérnia de disco na coluna, ou seja, foi uma doença decorrente da minha atividade laboral, então essa doença se torna doença ocupacional, se torna também ali dentro dos requisitos de acidente de trabalho. Aconteceu uma dessas questões? Ok? O afastamento precisa ser superior a 15 dias, ou seja, os 15 dias primeiros que eu estou impossibilitado de trabalhar, a empresa vai me pagar normal com atestado médico, como você conhece. A partir do momento que eu fui para o benefício de INSS, então aí sim, nesse caso, e claro, precisa ser o auxílio doença acidentário decorrente daquela questão, ou eu resbalei, por exemplo, quebrei a perna na empresa, como eu falei para você, ou por movimentos repetitivos eu tive que, por exemplo, fazer uma cirurgia,
por conta desse problema, então vai enquadrar na concessão do benefício doença acidentário com o código B91. Teve esses 3 requisitos: afastamento há mais de 15 dias. Eu me acidentei no trabalho, a doença foi decorrente lá do trabalho, e eu me enquadrei no benefício acidentário do INSS, então eu tenho direito a 12 meses de estabilidade. São 12 meses que a empresa não pode me demitir. Olha só o que caiu lá na questão da prova da OAB que eu fiz. O, o rapaz, enfim, o trabalhador, ele foi viajar pela empresa. E ele estava lá no hotel, na outra cidade, depois de ter trabalhado, tomando banho, explodiu o vidro do box e cortou o braço dele. E ele ficou 12 dias afastado e retornou para as suas atividades laborais. A questão queria que eu soubesse de 2 coisas. A primeira delas, foi acidente de trabalho? Beleza, foi. Ele só estava no hotel naquele momento ali porque ele estava trabalhando. Então, sim, foi acidente de trabalho. E a segunda, ele tem estabilidade? Não, ele não tem estabilidade porque ficou menos, ou melhor, menos de 15 dias afastado. Ele ficou 12 dias. Então, ele não tem estabilidade porque ele não preencheu todos os requisitos necessários para a estabilidade acidentária. Certo? Anotou aí? Pode aparecer na sua prova. Outras estabilidades provisórias. O dirigente sindical, desde o registro da candidatura até o ano após o fim do mandato. Então, abrange ali 7 suplentes e 7 titulares da diretoria. A diretoria tem mais dirigentes sindicais. A estabilidade é para 7 suplentes e 7 titulares, tá certo? Mas existe a estabilidade lá do dirigente sindical, existe a estabilidade também do membro da CIPA, mas anota isso aí, o membro da CIPA só tem estabilidade se foi eleito. Também a mesma questão, desde o registro da candidatura até o fim do mandato. Por que que só para o membro que foi eleito? Porque tem o membro da CIPA que é indicado pela empresa, e esse não tem estabilidade. Por quê? Porque se a empresa demitiu ele, ele não está incomodando a empresa, ele não vai trazer situações para que a empresa venha resolver e trazer uma maior segurança ali para os empregados. Ele não vai fazer isso. Ele justamente está na CIPA para fiscalizar pela empresa, então ele não precisa de estabilidade, tá certo? O PDV, que é o Plano de Demissão Voluntária. O plano de demissão voluntária ou incentivada, previsto em acordo ou convenção coletiva, importa da quitação plena e irrevogável dos direitos decorrentes da relação empregatícia. Então aqui tem algumas características, eles têm que estar previstos no acordo ou convenção coletiva, o empregado adere livremente ao programa e a quitação plena extingue todas as verbas e direitos trabalhistas. Se o PDV firmado individualmente sem acordo ou convenção, ele não gera quitação plena. Se não tiver a participação do sindicato, ele não vai gerar quitação plena, tá certo? Pode aparecer lá no OAB que existe o plano de demissão voluntária direto entre empregado e empresa. Não pode, não vai gerar a questão da quitação plena porque não teve a participação do sindicato laboral, tá certo? Que é o representante dos empregados. Vamos agora para o FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O fundo de garantia, como eu já adiantei para você, se a empresa demitiu sem justa causa, ela vai pagar uma multa de 40% sobre os valores que foram depositados pela empresa ao longo do tempo, tá certo? Ah, mas o funcionário sacou antes, o saldo é menor. Não importa, o valor que vai ser pago, os 40% vão ser sobre os valores que foram depositados ao longo do tempo. Se o trabalhador se aposentou, ele saca os valores integrais, ele não precisa deixar retido, mesmo continuando trabalhando, todos os meses ele pode sacar o seu valor lá. Se ele tem 70 anos ou mais e ele não teve rescisão e também não é aposentado, pode acontecer, né? Nesse caso, ele também não deixa o valor retido. Em caso de dispensa por justa causa, o empregado não pode sacar o FGTS, nem recebe a multa de 40%. O saldo permanece em conta vinculado até que ocorra outra hipótese legal de saque, que é uma das hipóteses 3 anos de inatividade da conta, tá certo? Então, aqui são as hipóteses de saque, pode ser que apareça algo lá na sua prova referente ao fundo de garantia por tempo de serviço. Agora vamos lá para uma questão do exame de ordem. O exame 31
exame de ordem unificado também aconteceu lá no ano de 2020. Joana foi contratada pela empresa ABC Limitada em 1 de 3 de 2019 por prazo determinado de 12 meses. Aqui não era o contrato de experiência, aquele contrato por prazo determinado, que também pode acontecer, né? Em algumas questões, e ele já te dá o prazo de início, o prazo de fim, quando a atividade é transitória ou quando é um período, por exemplo, de maior movimento e fluxo daquele segmento, por exemplo, o mercado na praia, pode se contratar de forma temporária ali para suprir a necessidade que a empresa está tendo maior. Então, ela foi contratada por prazo determinado, o término do contrato seria dia 28 de 2 de 2020. Em dezembro, ou seja, ela já tinha trabalhado alguns meses, de 2019, Joana descobriu que estava grávida, mas não comunicou à empresa, ou seja, ela estava grávida dentro do contrato por prazo determinado. Até aqui tá certo? As informações que nós temos é essa. Ela estava no contrato por prazo determinado e descobriu que estava grávida dentro do prazo. No dia 28 de 2 de 2020, o contrato de trabalho foi extinto pelo decurso do prazo. Ela não comunicou à empresa, mas também não tinha essa necessidade, porque a lei não prevê que tem essa necessidade, até porque às vezes ela não sabe que está grávida, então não tem como a lei fixar isso. Foi extinto pelo decurso do prazo, sem prorrogação. Joana comunicou à empresa sua gestação apenas em março, no dia subsequente, porque fevereiro vai até 28, geralmente, quando não é ano bissexto, e requereu sua reintegração ao emprego, considerando apenas as informações apresentadas e o entendimento jurisprudencial vigente, assinale a opção correta. Ou seja, eles nos deram a informação do quê? Que ela descobriu a gravidez dentro do contrato, que ela avisou a empresa depois que o contrato tinha acabado. Então ela fez isso, descobriu, estava grávida dentro do contrato e também avisou a empresa em março, ou seja, ali no mês subsequente, onde o contrato já tinha sido extinto. Vamos aqui à alternativa A. Joana não tem direito à reintegração. Já corta essa porque ela tem direito sim, pois o contrato era por prazo determinado, chegou ao seu fim natural. Não é a alternativa A, não é a 1. Joana tem direito à reintegração ou indenização, pois a estabilidade gestante se aplica também aos contratos por prazo determinado. Deixa essa aqui quietinha, essa aqui me parece a correta. Alternativa C. Joana não tem direito à reintegração, pois não comunicou à empresa. Corta essa também, porque ela não precisa comunicar. Joana tem direito apenas à indenização correspondente à licença maternidade. Também não é essa, então ficamos com a B. Fecharam comigo na B? É isso mesmo? Até aqui, pelo que nós estudamos? Vamos ver então. Resposta e explicação. Alternativa correta, B. Você viu que não é difícil? É só você ir destacando as informações que o enunciado te dá e dentro das próprias alternativas você começar a cortar aquilo que você vê que claramente não é. Tá certo? Fundamentação detalhada é aquilo que nós já explicamos, não precisamos nem ler essa questão. Confirmou a gravidez dentro ali da própria leitura da questão, eu já expliquei para você, confirmou a gravidez dentro do contrato, mesmo sendo por prazo determinado, tem direito à estabilidade, mesmo ela não tendo comunicado, porque após ela comunicou. Então, ou ela pode ser reintegrada, ou ela recebe indenização de todo o período, não é só licença maternidade, não, é de todo o período, tá certo? Vamos seguindo então. Bloco 3, negociação coletiva. Vamos falar desse assunto que eu adoro, que é direito coletivo do trabalho. Vamos lá então. O que pode ser negociado? Existem 2 artigos na sua CLT que você tem que saber, tá? 611-A, que é o que pode ser negociado, 611-B, que é o que não pode ser negociado. Isso pode aparecer na sua prova e você tem que saber. Vamos lá. O que pode ser negociado em convenção coletiva em acordo e tem prevalência sobre a lei. O negociado, ele prevalece sobre o legislado, beleza? Jornadas de trabalho, observados os limites constitucionais, 8 horas diárias e 44 semanais. Não pode ter uma convenção coletiva que estabeleça uma jornada superior a essa, porque é um limite. Mas pode ter uma convenção coletiva que estabeleça uma jornada menor que essa. Pode acontecer. Intervalo intrajornada, que é o dentro da jornada de trabalho. Redução para o mínimo de 30 minutos em jornadas acima de 6 horas. Você sabe que em jornadas acima de 6 horas, o intervalo deve ser de 1 hora.
mas pode ser reduzido para 30 minutos em acordo ou convenção coletiva. Obviamente, como o intervalo não computa na jornada, você não vai trabalhar 30 minutos a mais. Ou sai 30 minutos antes, ou chega 30 minutos depois. Ok? Até aqui tá certo? Quando eu falo você, sai, é para você se colocar no lugar do empregado, o direito do trabalho é isso, e você começa a visualizar as questões para você poder saber responder depois quando aparecer o problema na sua frente. Grau de insalubridade, enquadramento de grau, não eliminação. Ou seja, por exemplo, tem lá uma empresa que trabalha limpando a cidade, tá? Recolhendo o lixo da cidade. Já é pré-definido que tem que pagar, as empresas têm que pagar a insalubridade por conta do contato biológico, do lixo e tudo mais. Mas a convenção coletiva pode já definir que tem que haver o pagamento. Beleza, ela não pode diminuir ali a questão ou eliminar a insalubridade, não. Ela pode enquadrar e dizer que tem que ter o pagamento da insalubridade, tá certo? Banco de horas, que nós já falamos anteriormente, compensação em até 1 ano. Teletrabalho pode regulamentar de ferramentas, metas, controle, então pode se acordar sobre isso nas convenções e negociações coletivas e acordos. E o PLR, participação nos lucros e resultados, ali vai haver aquele contrato, aquele acordo, melhor dizendo, do PLR que vai falar qual é a porcentagem que o empregado vai receber e todas as questões. Então isso tudo pode ser negociado. O negociado prevalece sobre o legislado apenas nos temas expressamente previstos no artigo 611-A. Fora dessas hipóteses, a lei prevalece, beleza? Agora nós vamos ver o que não pode ser negociado. O artigo 611-B da CLT estabelece os direitos indisponíveis, que não podem ser objeto de negociação coletiva, mesmo com concordância do sindicato. O sindicato concordou, o empregado concordou, não importa, não pode ser discutido isso aqui ou negociado isso aqui em norma coletiva. Vamos lá. FGTS, depósitos mensais obrigatórios, isso é constitucional, não pode. Seguro-desemprego, salário mínimo nacional ou regional, 13º salário, ou seja, sempre quando o sindicato vai negociar lá o reajuste, os salários, eles devem ser maiores que o mínimo nacional ou regional, tá ok? Remuneração do trabalho noturno superior ao diurno, nesse caso, o mínimo é 20%, mas se colocarem um percentual acima, nós temos lá o conceito de que o trabalhador, se for mais benéfico, pode ser aprovado na norma. Então, nesse caso, a empresa quer pagar 30% de adicional noturno, nesse caso pode, ela pode pagar, o que ela não pode pagar é menos do que 20%. Proteção do salário, forma e prazo de pagamento, não pode se colocar num acordo ou convenção coletiva que o pagamento não precisa ser até o 5º dia útil, não pode, tem que ser porque é previsto em lei, tá certo? E salário família também não se discute. Proteções trabalhistas fundamentais, férias, mínimo de 30 dias com adicional do terço, licença maternidade mínimo de 120 dias, licença paternidade ainda é de 5 dias, se aparecer isso para você, até o momento dessa aula, tá? Você está assistindo essa aula, então até esse momento é 5 dias, no Congresso se discute aumentar a licença paternidade, mas até o momento é 5 dias. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, que é aquela questão 3 dias a mais a cada ano de trabalho, pode se colocar mais do que 3 dias, mais menos não, tá? Normas de saúde e segurança do trabalho, registro na carteira, não pode falar o seguinte, ó, vamos negociar aqui, a empresa não precisa registrar mais ninguém. Não, não pode. Repouso semanal remunerado, também não pode tirar o repouso. A regra de ouro é o seguinte, 611-A, pode negociar, 611-B, não pode negociar, certo? Até aqui tudo bem? Ultratividade da norma coletiva. Artigo 614, parágrafo 3º. A reforma trabalhista de 2017 pôs fim à ultratividade de normas coletivas. Anteriormente, a súmula 277 do TST previa que as condições estabelecidas em convenções e acordos continuavam valendo menos após o término da vigência, até que fossem substituídas por uma nova negociação. Ou seja, acabou a vigência daquela norma coletiva, daquele acordo, daquela convenção coletiva, aquelas normas estabelecidas não têm validade, vão ter validade só as próximas na próxima convenção coletiva, tá certo? Então,
ela existe essa ultratividade, você vê que é um problema, mais um problema que a deforma trabalhista trouxe, né, a reforma trabalhista, porque se depois as negociações se dificultam, aquela convenção coletiva que tinha diversos benefícios para o empregado, ela não tem mais validade. Esse é um grande problema, mas você tem que saber. Se aparecer lá uma questão falando para você sobre, por exemplo, é obrigatório fazer o pagamento do vale alimentação para os empregados no valor de R$ 200 todos os meses. A norma coletiva vale de 2021 até 2022. No ano de 2023 ainda não foi negociado, a empresa é obrigada a pagar a questão ali do vale alimentação? Não, não é obrigada a pagar porque tem a outra atividade. Obviamente, quando for negociada aquela convenção, ela vai ser negociada dentro da database, a empresa pode ter que pagar a questão do retroativo, mas se aparecer para você na sua prova dessa forma, saiba que a resposta vai ser não. E vamos responder mais uma questão da OAB. Vamos lá. Lá do exame 32, que também aconteceu em 2020. O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Tecnologia celebrou convenção coletiva de trabalho com o sindicato patronal, prevendo as seguintes cláusulas. Vamos lá. 4 cláusulas aqui nós vamos verificar, vamos ver o que está correto e o que está errado. Nós acabamos de estudar isso. Ah, doutora, assim fica fácil, a gente acabou de ler, quero ver no dia da prova, é só você ir tranquilo que você vai lembrar, tá certo? Redução de intervalo dentro da jornada ou entre a jornada para 30 minutos na jornada superior a 6 horas. Isso pode negociar? Pode. Então, primeiro aqui, a alternativa está correta. Redução das férias de 30 para 20 dias anuais. Não. Isso não pode negociar. Então, essa alternativa 2 aqui, essa alternativa não está correta. Banco de horas com compensação em até 12 meses. Beleza. Então a 3 também. Até agora a 1 e a 3. Redução do adicional de horas extras de 50% para 30%. Também não. Errado. Considerando a CLT sobre a negociação, quais cláusulas são válidas? Aqui poderia perguntar quais são inválidas. Seria o contrário. Então as válidas é a 1 e é a 3. Perfeito? Você vê que eu peguei o exame lá de 2020, o 32, o 33, justamente por quê? Porque já faz um tempo que isso apareceu e pode ser que apareça agora novamente. Você viu como fica fácil? São questões que não podem. Então vamos lá. A alternativa A fala que a 1 e a 3 são válidas. Beleza. É essa, porque nós lemos as alternativas. Então nenhuma das outras vão estar. Aqui, ó, todas as cláusulas são válidas, pois o negociado prevalece sobre o legislado. Olha só a questão aqui para confundir o examinando. Não é. Nem sempre o negociado vai prevalecer sobre o legislado quando esse negociado ele tirar direitos ou ele estiver previsto lá naquele artigo 611b da CLT. Apenas a cláusula 3 é válida, a 3 é válida, mas a 1 também é. Não é essa. Apenas as cláusulas 1, 13 e 4 são válidas. A 4 não é porque está reduzindo o adicional de horas extras. Pode aumentar, não pode reduzir, ok? A alternativa correta é a A, justamente porque nós falamos ali e sobre aquelas questões que nós lemos. O artigo 611b, o inciso 17 proíbe reduzir as férias e o artigo 611b, o inciso 9, proíbe reduzir o percentual de horas extras. Então não era nenhuma dessas duas, e lá no 611a validaria as questões de poder reduzir o intervalo e de também compensar ali o banco de horas em 12 meses, desde que o sindicato participe. Então poderia essas duas questões, essa questão alternativa A estava correta. Tranquilo de responder, não é? Lá na prova vai ser tranquilo também, confia em mim, às 5 de trabalho você vai garantir, tá bom? Vamos para o bloco 4, prescrição trabalhista. Ué, doutor, isso aí não é direito processual, não. Isso aqui é direito material, você tem que saber, porque isso aqui aparece muito lá nos exames de ordem. A regra geral da prescrição, que é o normal, o geral. 5 anos durante o contrato de trabalho, a prescrição quinquenal. Ou seja, eu trabalhei 10 anos na empresa, a empresa não me pagava horas extras, eu vou entrar cobrando tudo. Posso? Não, só os últimos 5 anos. Por quê? Porque existe a prescrição. Durante a vigência do contrato de trabalho, o empregado pode cobrar créditos trabalhistas referentes aos últimos 5 anos. Exemplo, se o contrato durou 15 anos, o empregado só pode cobrar os últimos 5, mesmo que tenha
que tenha tido direitos violados durante todo o período. Os últimos 5, ele pode cobrar. E a prescrição bienal, 2 anos após a rescisão do contrato de trabalho. Esse é o prazo para o empregado ingressar na Justiça do Trabalho para requerer os seus direitos. Então, após o término do contrato de trabalho, o empregado tem até 2 anos para ajuizar a ação trabalhista. Esse prazo conta da data da rescisão. Após 2 anos, perde-se o direito de ação. Prescrição total da pretensão. Não adianta eu entrar depois de 2 anos que eu fui demitido ou que acabou o meu contrato de trabalho, porque está prescrito e eu não posso cobrar esses créditos, essas verbas trabalhistas. Pegadinha da OAB. Como funciona na prática essas questões? Empregado trabalhou de 2010 a 2020, 10 anos. Foi dispensado em janeiro de 2020. Pode cobrar apenas os créditos de 2015 a 2020, os últimos 5. Deve entrar com a ação até janeiro de 2022, 2 anos após a rescisão. Se entrar com a ação em fevereiro, está prescrito. Certo? Isso aqui é fácil, é tranquilo. 5 anos você pode cobrar os direitos e após a rescisão tem 2 anos para ingressar com a ação e assim requerer aquilo que o empregado teria direito para buscar na Justiça do Trabalho. Prescrição em casos especiais. Isso aqui pode acontecer. Trabalhador rural. Antes da emenda constitucional 28 de 2000, o trabalhador rural tinha um regime diferenciado de prescrição. Após a emenda constitucional 28 de 2000, a prescrição do trabalhador rural é idêntica à do urbano. Então, se aparecer lá falando para você, o trabalhador rural tem uma prescrição, a prescrição quinquenal, a prescrição bienal é diferente, não. Após 2000 é a mesma coisa. 5 anos ele consegue requerer os últimos 5 anos e 2 anos após a rescisão do contrato de trabalho, certo? Reconhecimento de vínculo para fins previdenciários, essa questão não prescreve, tá? Eu trabalhei sem registro lá, eu quero confirmar esse vínculo, mas eu não vou receber nenhum crédito trabalhista. É só para fins previdenciários, tá certo? E aí sim, aquele tempo de serviço ele pode contar para mim e eu posso depois requerer ali e somar na questão do período que eu preciso para a aposentadoria. Isso aqui também pode aparecer para você. Para fins previdenciários é imprescritível. A prescrição se aplica aos créditos trabalhistas, salários, horas extras, etc., mas não ao direito de reconhecer vínculo para a aposentadoria. Fechou? Anotou aí? Isso aqui pode aparecer. Isso aqui é importante, tá? É muito importante. Então vamos à questão então aqui da OAB sobre a prescrição trabalhista. Olha como aparece nas questões de direito do trabalho. Carlos trabalhou para a empresa XYZ Limitada de 1 de 2005 a 31 de 12 de 2017. Durante todo o contrato a empresa não pagou o adicional de periculosidade a que Carlos tinha direito. Carlos ajuizou uma reclamação trabalhista 15 de 11 de 2019. O tempo para ele ajuizar estava dentro. Por quê? Porque 31 de 12 de 2017, 31 de 12 de 2018, 31 de 12 de 2019. Ele ajuizou em novembro, está dentro dos 2 anos. Até aqui, beleza. Então, ele consegue ajuizar a ação. Pleiteando o pagamento da periculosidade referente a todo o período contratual. A todo o período contratual. Ele vai levar o período contratual todo? Não vai por conta dos últimos 5 anos. Considerando as regras da prescrição trabalhista, assinale a opção correta. Carlos pode cobrar o adicional de periculosidade referente a todo o período, pois ajuizou a ação dentro do prazo. Essa aqui tá, já descarta. Você vê que é tranquilo, já descartou essa aqui. Já foi para B. Carlos pode cobrar o adicional de periculosidade apenas referente aos últimos 5 anos anteriores à rescisão. Deixa essa B aqui paradinha porque me parece ela. Carlos perdeu o direito de ação porque transcorreram mais de 2 anos da violação do direito. Não, isso aqui pode cortar porque não transcorreu mais de 2 anos. O direito foi violado até o fim do contrato dele. Carlos pode cobrar o adicional de periculosidade apenas referente aos últimos 2 anos à propositura da ação. Também não, porque aos últimos 5 anos, o prazo de 2 anos é para o ingresso da ação. A alternativa B é a correta. Será? Será que eu errei? Vamos lá. B, alternativa correta. Carlos pode cobrar o adicional de periculosidade apenas referente aos últimos 5 anos anteriores à rescisão. Você vê que é tranquilo, muito tranquilo, essa questão na questão de prescrição. Prescrição bienal, Carlos ajuizou essa aqui, a fundamentação e a explicação, tá? Ajuizou a ação em 15 de 11 de 2019, ou seja, dentro do prazo de 2 anos, não há prescrição bienal.
A prescrição quinquenal, o limite da cobrança nos últimos 5 anos, com a rescisão ocorreu 31/12, Carlos pode cobrar os créditos de 1/1 de 2013 em diante, que seriam 5 anos. A prescrição parcial, trata-se de prescrição parcial, pois o pagamento do adicional de periculosidade ocorreu mês a mês de forma contínua. Cada mês sem o pagamento representa uma nova violação. Então não é porque descumpriu lá no início de 2005, que era o início do contrato, ele continuou descumprindo. Se ele descumprisse só um mês e depois estivesse pagando, lá no final do contrato não tinha como cobrar aquele um mês, porque estaria prescrito, seria mais de 5 anos. O resultado, Carlos tem direito à ação, não perdeu a ação, ele não perdeu por prescrição bienal, mas só pode receber os créditos dos últimos 5 anos do contrato de trabalho. Certo? De 2005 a 2012, o período dele estava prescrito, ele não pode cobrar. Vamos seguindo então agora para o bloco 5, o último bloco dessa aula, dos 5 temas que mais aparecem no exame da ordem. Doutor, é muita coisa. É tranquilo. Se você anotou os principais pontos e você estudar em cima disso, ler a letra da lei, você vai garantir 5 questões só com esses temas, 5 questões no seu exame da ordem. Tá certo? Vamos lá então. Obrigatoriedade do registro. Os artigos 13 e 29 da CLT mostra que o empregador ele tem que registrar. Ele é obrigado a registrar o seu empregado. Em qual prazo? Ele tem 5 dias para formalizar a documentação, mas desde o primeiro dia que o empregado trabalha na empresa, ele já conta como tempo de serviço. Mas em 5 dias a documentação tem que ser regularizado, tá certo? E o formato pode ser físico ou digital. Hoje em dia, a grande maioria das pessoas, se não a totalidade das pessoas, utilizam a carteira de trabalho digital. Direito irrenunciável, ou seja, esse direito de ter a carteira registrada, o empregado não pode abrir mão. Ele não pode chegar para o empregador e falar o seguinte: eu não quero que registre minha carteira. Senão haveria até pressão dos empregadores para que os empregados fizessem isso e assim abririam mão de direitos. Então é irrenunciável, não pode o empregador, ele tem que registrar a carteira. A OAB pode vir com uma pegadinha falando o seguinte, e isso acontece e aparece frequentemente nas questões da OAB. Empregado pediu para não registrar. A resposta é sempre: esse contrato é nulo. Nulo, não vale. Não vale porque é direito irrenunciável, certo? Consequências da falta de registro. O empregador vai ter que pagar tudo aquilo que o empregado teria direito e ainda pode receber uma multa administrativa se o Ministério do Trabalho fiscalizar. Vamos aqui para a questão que fala sobre a carteira de trabalho e registro. Mário foi contratado pela empresa ABC Limitada em 10/1 de 2019 para trabalhar como auxiliar administrativo. No ato da contratação, Mário solicitou à empresa que não efetuasse o registro. O empregado pediu para não efetuar, mas é direito irrenunciável. Se é direito irrenunciável, já anota isso aqui para você guardar isso, tanto para a prova da OAB quanto para a vida se você for trabalhar na área trabalhista. Direito irrenunciável, o empregado não pode abrir mão, ele não pode, nem que ele queira. Ele quer abrir mão, ele não pode, tá certo? Efetuasse o registro em sua CTPS, pois estava recebendo seguro-desemprego do trabalho anterior e não queria perder o benefício. A empresa concordou e Mário trabalhou sem registro até 30/6/2019. Quando foi dispensado, após a dispensa, Mário ajuizou reclamação trabalhista requerendo o reconhecimento de vínculo empregatício e o pagamento de todas as verbas. Considerando apenas as informações apresentadas, assinale a opção correta. Ou seja, vamos às informações. Ele trabalhou um período sem registro, ele pediu para a empresa não registrar, a empresa não registrou. Ele tinha um motivo ali da ilegalidade de receber seguro trabalhando, isso não pode, obviamente, mas a empresa não registrou. Então vamos aos fatos, tá? E as alternativas. Mário não tem direito ao reconhecimento de vínculo nem verbas trabalhistas, pois foi ele próprio que solicitou. Errada, já descarta porque ele solicitou. Beleza, mas é direito indisponível, ele não pode abrir mão. Mário tem direito ao reconhecimento do vínculo e ao pagamento de todas as verbas trabalhistas, pois o registro em CTPS é direito irrenunciável. Deixa saber aqui. E eu tô achando que tá saindo muito bem nessas questões da prova da OAB aqui. Deixa saber, paradinha. Mário tem direito ao reconhecimento do vínculo, mas não ao pagamento das verbas trabalhistas em razão da sua má-fé. Não.
pode descartar também, porque não é essa. A empresa não tem obrigação de pagar as verbas trabalhistas, pois agiu em conformidade com o pedido expresso do empregado, também não, porque é direito irrenunciável e a empresa é obrigada a registrar o seu empregado e regularizar em 5 dias as questões documentais, tá certo? Eu não posso passar em um sinal vermelho e achar que se a outro carro me bater, a culpa é dele porque eu quis passar. Não, eu tenho que parar porque a lei determina que eu pare. A lei determina que a empresa registra, a empresa tem que registrar. A alternativa correta é a B. A alternativa correta, o Mário tem direito ao reconhecimento de vínculo e ao pagamento de todas as verbas rescisórias. Por quê? Porque esse acordo é nulo, não vale nada, mesmo o empregado querendo não vale, porque é direito irrenunciável, certo? Vamos seguindo então. O resumo final de tudo que falamos até aqui, e falamos bastante, hein? E se você ficou comigo até aqui, eu agradeço a você. Por quê? Porque me incentiva a compartilhar conhecimento. Eu sou um amante do direito do trabalho. É uma área que eu gosto muito e eu gosto de compartilhar conhecimento e eu vejo quando as pessoas estão interagindo, estão vivendo comigo essa questão. Era algo que eu queria muito, era montar aqui no YouTube mesmo um canal acessível para que as pessoas tenham acesso ao conhecimento e com certeza, eu tenho certeza que esses 5 temas que falamos aqui vão aparecer lá no seu exame de ordem e esse vídeo vai te ajudar muito, vai te ajudar muito. Por isso já curte aqui, compartilha, porque isso me ajuda. Eu estou ajudando você e você me ajuda, fechado? Jornada de trabalho, se há controle é a jornada. Lembra do que falamos? Teletrabalho não está automaticamente fora do controle. Atividade externa com GPS ou rastreamento gera direito a hora extra. Estabilidade, gestante desde a confirmação do parto, mesmo sem o empregador saber, vale em contrato também por prazo determinado, seja de experiência, seja um período maior. A estabilidade acidentária exige auxílio-doença B91, ou seja, afastamento maior do que 15 dias, e o problema de saúde, seja um acidente de trabalho ou uma doença ocupacional, ela tem que ter a ver com o trabalho, tem que ter acontecido ali. Eu me machuquei na empresa, eu tive um problema de saúde ali dentro da empresa por um movimento repetitivo ou algo do tipo. Então, aí eu teria direito à estabilidade. Lembra disso, porque nesses detalhes a FGV pode pegar você lá no exame de ordem. Negociação coletiva, 611A autoriza o que pode ser negociado, 611B limita direitos indisponíveis, fundo de garantia, salário mínimo, férias, 13º não pode ser negociados. Sem outra atividade após 2017, após a reforma trabalhista, acabou o prazo da convenção, ela passa a não ter mais validade. A outra convenção que vai ser negociada ou que foi negociada passa a entrar em vigor, ok? Prescrição, 5 anos durante o contrato, você pode ter direitos ali requeridos e reconhecidos, e você tem 2 anos para entrar com ação ali após a rescisão. Reconhecimento de vínculo para fins previdenciários é imprescritível, ele não prescreve, ele não termina para fins previdenciários para se aposentar. CTPS registro, não se negocia acordo para não registrar, é nulo. Ou seja, eu quero que não me registre, não vai valer, como nós falamos por último, fatos geram vínculo, não vontade das partes. O princípio da primazia da realidade, tá certo? Boa sorte na sua prova, boa sorte no seu exame da OAB. Eu espero do fundo do meu coração que essas matérias que nós falamos aqui, direcionadas para o exame da ordem sobre direito do trabalho, ajude você no seu exame. Vá confiante, vá tranquilo, respira fundo, fique calmo, leia com atenção as questões, olhe os detalhes, sejam elas direito do trabalho ou as outras questões lá de ética, de direito penal, de direito civil. Leia com atenção, busque os detalhes, destaque aquelas alternativas absurdas e veja os detalhes mesmo, a forma que está escrito, tá certo? Porque isso vai ajudar você e você será aprovado no exame de ordem, tá certo? Um forte abraço, eu fico por aqui e acompanhe o canal, se inscreve, não só para essa aula da OAB, dessa ajuda que eu estou dando para você para o exame de ordem, mas para você ficar por dentro do mundo do trabalho, porque falamos muito de trabalho aqui nesse canal. O canal A Voz do Trabalhador, eu sou o Dr. Weldrey Silva, advogado, autor de livro, eu sou também pós-graduado em Direito e Processo do Trabalho e estou aqui para ajudar você a entender melhor sobre o mundo do trabalho. Um forte abraço, até a próxima, eu vou ficando por aqui.